Que honra, obrigada pelo convite. Amamos vocês, família Mota. Muito bom. Amamos vocês, família Tim. Ai, que legal, tá achando o máximo. Pessoal, muito bom estar aqui com vocês, é um privilégio, né, fazer assim esse bate-papo com vocês. Não sei quantos de vocês já assistiram o GADS, né, graças a Deus é sexta. Então, quando pediram para a gente compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês, eu e a Luísa, a gente já tentou pregar juntos uma vez. Depois daquela vez, nunca mais. Então, a partir daquele dia, a gente sempre faz assim, quando a gente sobe junto, a gente faz esse momento de conversa. Eu acho que vai ser muito edificante. Amém. Então, vocês estão participando de um especial GADS, né, hoje também. A gente está gravando, a gente quer ver se a gente lança, né, como GADS especial Pais e Filhos. Vamos lançar. Né, fazer um mês GADS Pais e Filhos, alguma coisa assim. Então, você está participando com a gente, é um privilégio poder estar aqui. Privilégio de poder falar com você que está nos assistindo pela internet também. E como eu sei que o tempo é curto e a gente fala bastante, então eu quero começar falando que existem várias coisas importantes para eu e você entendermos, principalmente nesse tipo de relacionamento chamado pais e filhos, né? E que todas as vezes que eu e você precisamos entender algo importante, a gente tem que buscar aquele que sabe todas as coisas para podermos entender as coisas que são importantes. Então, se nós estamos falando de um relacionamento de pais e filhos, o primeiro relacionamento que nós temos que ver é o relacionamento entre Deus Pai e Deus Filho. Qual é o que Deus Filho, Jesus Cristo, fez? O que Ele falava que fazia? Como Ele se comportava? Isso determina muito como os filhos devem ver os pais e também como eles devem se comportar. E também a forma como Deus Pai tratou Deus Filho é a forma como eu e você, como pais, agora eu me incluo mais do outro lado aqui, que nem eles falaram, eu tenho 3 filhos, e a gente acabou de descobrir que falta 3 anos e meio para a primeira participar do Junad. Já pensou? Daqui 3 anos e meio eu tenho um filho no Junad. Então você que me viu crescer aqui na igreja, você está velho, né? Mas a gente tem que ver a gente tem que ver o que Deus Pai, o que Deus Filho e Deus Pai falam a respeito desse relacionamento. E um dos textos que eu peguei, por exemplo, em João capítulo 6, versículo 38, diz o seguinte, João 6, do 38 ao 40, a gente vai ler o que eu gostaria de ler aqui, e diz o seguinte, pois desci do céu, olha, quem que desceu dos céus? Jesus. Então Jesus está nos explicando como Ele se comportava, o que Ele veio fazer. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade. Algum de vocês como filhos já quiseram fazer a sua própria vontade? Filho vai dormir, eu não. Filho vai escovar os dentes, eu não. Filho vai tomar banho, daí tranca a porta do banheiro, liga o chuveiro, mas não entra debaixo do chuveiro. O quê? Quem faz isso? Mas olha que Jesus, Deus Filho, está falando, eu não vim fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, e que eu não perca nenhum dos que Ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai, e aí agora sim, então Jesus está dizendo o seguinte, eu vim fazer a vontade não apenas daquele que me enviou, eu vim fazer a vontade de alguém que é mais importante do que, não é apenas alguém que fez algo por mim, ou me enviou, ou me deu uma orientação. Ele é o meu Pai. Então, porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha o que nós estamos aprendendo aqui, que o relacionamento entre Deus Pai e Deus Filho tem não somente orientações de Deus Pai, mas tem uma educação a Deus Filho. O Filho, então, ele olha os padrões daquilo que é a vontade do Pai, e as pessoas podem perceber o Pai no próprio Filho. Muitas vezes eu e você, pais, nós queremos culpar os nossos filhos por aquilo que eles estão fazendo ou como estão se comportando, não é mesmo? Você já passou por isso? Ele anda tão irritado. Será que é o filho que anda irritado? Ou será que é o padrão que ele está vendo? É porque o texto que a gente está vendo aqui, está lendo aqui, ele está dizendo que ele vê o Pai, ele conhece o Pai,
e o padrão da vontade do Pai, e ele executa aquilo que o Pai executa, e as pessoas veem no Filho o Pai. Então eu e você, como educadores, somos aqueles que devemos não só dar as ordens e revelar a vontade certa, mas nós também somos o padrão de comportamento para que, quando as pessoas vejam os nossos filhos, eles possam ver também a nós. Já viu mãe? Mãe não fica toda feliz quando a professora chega e fala assim: seu filho se comportou muito bem na escola, o seu filho se comportou, fez todas as tarefas. A mãe não fica toda feliz pensando: nossa, fui eu que fiz isso. Só que quando a professora chega e fala assim: nossa, ele está muito irritado, está batendo nos amiguinhos, está xingando os outros, a mãe não fala: nossa, fui eu que fiz isso. Percebe? Então aqui a gente já aprende um grande padrão e grandes lições a respeito do relacionamento entre pais e filhos, né? Os filhos devem estar sujeitos aos seus pais, conhecer a vontade dos seus pais, obedecer às ordens dos seus pais, às direções dos seus pais, né? Com todo amor, carinho, entendendo o que o pai tem a dizer. Mas também nós aprendemos que aquilo que o filho está revelando, aquilo que o filho está se manifestando, é porque ele está vivendo ao ver o seu pai, ao ver o comportamento em casa. Então, tem todos os tipos de exceções, eu sei, mas existe também uma verdade a respeito de o pai ser um exemplo ao seu filho, né? O pai ser um modelo ao seu filho, o pai poder educar o seu filho, e esse é um privilégio que nós temos, né? O que você acha, Luiz? É um privilégio ou não é? 100%, 100%. Até porque ele reflete a natureza do Pai. A palavra de Deus diz: assim como Ele é, nós somos. Então nós temos o privilégio como pais de receber a natureza divina e de Deus, nesse momento, nessa situação, eu não sei o que fazer, meu filho está fazendo um escândalo porque eu dei o copo verde e ele queria o copo azul, e sabe aquelas coisas assim, ou às vezes até por coisa pior, mas Pai, não é a questão do quanto você está fazendo, quanto você está deixando de fazer, é o quanto você está decidindo se entregar à vontade de Deus, o quanto você está decidindo receber a natureza do Pai. Deus, eu não consigo. E eu percebi que esse é o segredo da vida mesmo, de não sou eu que vou deixar meus filhos educados ou mal educados, não sou eu, é o quanto eu exponho eles à verdade de quem Cristo Jesus é, ou enquanto eu deixo às vezes de expor a verdade de quem Cristo Jesus é na minha casa. Por isso, Deus, a situação está caótica, eu não aguento mais, eles estão brigando, eles estão se atacando coisa, mas Deus, que seja feito em mim conforme a sua vontade, que seja feito na minha casa conforme a sua vontade, que não seja eu falando, mas que seja você, que não seja eu educando, mas que seja você, que eu possa apontar os meus filhos na sua palavra, através da sua palavra, que eu possa apontar os meus filhos para a sua palavra, porque a nossa educação, por melhor que ela seja, militar, ou por mais largada que você seja, você nem vê teus filhos, tanto faz. Tudo isso vai ficar, vai morrer, vai apodrecer, mas a palavra de Deus permanece. É somente ela que pode frutificar, é somente ela que pode dar crescimento, é somente ela. Então, quando Rômulo fala realmente essa conexão de Deus Pai e Deus Filho, tem um motivo disso tudo. Não é só porque ele achou bonito fazer tudo isso. Isso é acessível a nós. Às vezes a gente pode não achar fácil. Por quê? Porque eu quero fazer minha vontade como filha e eu também quero fazer a minha vontade como esposa. Eu quero fazer a minha vontade por quê? Porque eu quero. Quem aqui não quer? Mas não é a respeito do que eu quero. E a gente tem o costume, às vezes, de achar, né, que o oposto de amor é o quê? Ódio. Mas não é. O oposto de amor é o quê? Egoísmo. Porque se eu estou fazendo aquilo que eu quero fazer, eu deixo de servir, de perguntar para você o que você gostaria, como que eu posso te servir da melhor maneira. E isso cabe ali numa educação também. Você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Ou às vezes o filho também, pô pai, pelo amor de Deus, me deixa fazer isso, me deixa fazer isso. Mas não é a respeito disso, é a respeito de como que você pode servir ele da melhor maneira. Como que você pode estabelecer o reino de Deus naquela situação. Como que você pode revelar a natureza de Cristo Jesus naquela situação. Então é esse os segundos que você tem, não é um mantra que você precisa encoar, sabe, vai sair algo sobre você, você vai saber como lidar. Não, você precisa, tipo assim, Espírito Santo, que não seja eu agindo agora, mas fala, Senhor, e Ele vai direcionar você. Amém? Amém. Você faz isso, Rômulo?
eu faço. Jesus, quando nos ensina a lidar, eu estava querendo fazer toda uma introdução, sabe? Falar do relacionamento. Você já foi logo Ai, gente, é sempre assim, tá? Você já foi Romulo e logo na minha Luísa. conclusão, já. Ai, Agora eu estou sério? perdido aqui. Misericórdia, tá repreendido. Mas Jesus, quando ele fala a respeito de crianças, eu e você temos a tendência de pensar o seguinte. Tem um versículo no Antigo Testamento que diz assim, que fala que nós devemos educar a criança no caminho que ela deve andar. E essa criança jamais se desviará desse caminho. Quantos de vocês já ouviram falar dessa palavra? Né? E quantos de vocês estão se esforçando para tentar educar o seu filho nessa palavra? É bom que vocês são sinceros, ninguém então. Deixa eu te tirar um peso das suas costas, assim, ó, gigantesco, gigantesco, gigantesco. Depois que Jesus Cristo fez o que fez, Ele ensinou a gente a educar os filhos de uma forma diferente desse versículo. Ele não diz mais, ensina a criança no caminho que ela deve andar e ela jamais se desviará nele. Porque assim é você que tem que ficar forçando, né? Filho, se você não lê a Bíblia, você não sei o quê. E aí você começa a criar consequências para aquilo que o filho não faz, porque o filho ainda não compreende todas as coisas espirituais. E aquela coisa toda, você quer dar castigo porque ele não leu a Bíblia. Né? Você quer dar castigo porque ele... E aí ele fica com medo do castigo, então também não faz nada. Ele fica fugindo daquilo ali. Mas Jesus, quando ele vai falar sobre a educação de filhos, ele diz o seguinte: deixe vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Ou seja, toda pessoa já está procurando a Jesus. E eu e você tentarmos moldar Jesus em alguém, nós não vamos conseguir. Tentarmos obrigar a seguir um caminho, nós não vamos conseguir. Né? Você já cansou de tentar, você segue a blogueira tal, né? Agora eu vou falar com as mães, porque ela tem um método muito legal de como educar os filhos. Aí você tenta começar a aplicar aquilo na sua casa. Vou fazer o quadrinho da disciplina. Né? Tem algumas que riem porque já tentaram, né? Aí passa 6 meses, passa 3 meses, não sei nem se dá 3 meses. Você já está cansada do quadrinho da disciplina, você nem sabe que dia é, que semana que está, que disciplina ele fez, que ele não fez. Você já cansou daquilo, você pega outra blogueira, não, vou seguir aquela outra pessoa. E tenta colocar outro método, e tenta colocar outro método, e tenta colocar outro método, para tentar moldar a criança, para que ela nunca mais se desvie. Olha o peso que você traz para cima de você mesmo. Você está pensando assim, nossa, aquilo que eu fizer para essa criança vai determinar a vida dela inteira. Não é isso que você está pensando quando você crê nessa palavra? Aquilo que eu fizer por essa criança, por esse ser humano aqui, vai determinar a vida inteira dele. Agora me diga você, pai e mãe, quantos de vocês são exatamente aquilo que o seu pai educou você a ser? Então, por que você quer carregar esse peso de criar um ser humano da sua forma, da sua maneira, né? Não existe motivo para isso. Jesus diz, deixe vir a mim as criancinhas, deixe ele carregar esse peso, deixe ele carregar essa responsabilidade de ensinar o seu filho, de moldar o seu filho, de ministrar a vida do seu filho. Como que você faz isso? Expondo ele a Jesus. Aí você vem na igreja, o que você faz? Leva na IBI. Leva lá na escola infantil, na igreja, para eles poderem aprender a palavra de Deus. Ah não, mas o meu filho não, meu filho ele é mais especial, ele não vai lá na IBI. Ele vai ficar aqui comigo porque sou eu que educo ele. Pronto, você vai sofrer. Deixa eu dizer qual é o final desse caminho. Todo caminho egoísta é caminho da carne. Todo caminho da carne termina em morte. Você vai perder o relacionamento com seu filho, ou você vai perder o seu filho, ou você vai perder alguma coisa aí nesse relacionamento com o seu filho. Mas se você levar a Jesus, Jesus é responsável por dar a vida a ele. E quem é mais especial para dar vida, você ou Jesus? Quem? Quem? Jesus. Então você, pai, que traz o seu filho aqui, né, no TIM, você está de parabéns. Você deixa ele aqui com o líder do grupo familiar, você está de parabéns. Não imagine que os líderes vão educar seus filhos, né? Ele está muito briguento lá na escola, conversa com ele, pastor. Né? Daí tudo vira pastor faz isso, pastor faz aquilo, pastor resolve para mim, pastor
né? Porque eu também não conduzo ele a Jesus. Nós temos que conduzir os nossos filhos a Jesus, e isso tira um peso das nossas costas, no pensamento de como educar os nossos filhos, né? Deixe vir a mim as criancinhas, deixe o seu filho ir até Jesus, né? Deixe o seu filho se aproximar de Jesus, e Jesus é capaz de ministrar a vida do seu filho, Jesus é capaz de trazer novos modelos mentais para o seu filho. Amém. Jesus é capaz de ministrar a vida deles a ponto de eles criarem uma mentalidade de reino. Só Jesus é capaz. Amém. Então, quanto mais a gente expõe os nossos filhos a Jesus, mais eles crescem na estatura do varão perfeito, em graça e conhecimento, e esse é o crescimento que importa, né? O crescimento diante de Jesus. Isso que você falou também me lembra o versículo de Salmo 127, 3, que diz: filhos são herança do Senhor. E quando eu penso nesse versículo, eu dou graças a Deus por esse versículo, porque eu me pego em situações bem assim de tipo, Deus, agora eu posso falar e fazer isso, mas eu falo, Deus, como que o Senhor gostaria que eu lidasse com essa situação? Desde dos pequenos detalhes, se você está grávida, se você tem uma cunhada que está grávida, se teu filho já tem 16 anos, se teu filho está entrando agora no teen com 10, 11 anos. Mas assim, filhos são herança do Senhor. Nós apresentamos a eles, né, o Evangelho, nós apresentamos a eles Jesus, mas é Deus quem dá o crescimento, não é você, não é responsabilidade sua fazer com que essa semente ali germine, é o Espírito Santo que está ali, que vai lembrar esse adolescente, esse junior, todos os dias. Confie que fiel é aquele que prometeu. Deus disse, filhos são herança do Senhor, confie, descanse nisso. Ai Deus, mas é que o Senhor não sabe como é que está, e eu e meu marido a gente pede, a gente não tem mais solução. Calma, Jesus não veio aqui para ser a solução do mundo, Ele é a verdade do mundo, Ele é fiel. Ele é o caminho, Ele é o caminho, Ele não é um caminho, Ele é o caminho. Descanse nele, mãe, descanse nele, pai. E posso dizer uma coisa, eu sei que vocês adolescentes juniores também estão aqui ouvindo isso. Às vezes vocês estão tipo, nossa, é isso aí, Luísa, fala mesmo, fala para o meu pai. A gente está falando, calma, mas deixa eu falar com vocês também. Filhos são herança do Senhor. Quando eu olhei isso aqui, eles falaram, o Espírito Santo falou para mim, ei Luísa, isso não é só para você, Luísa, mãe. Isso é para você, Luísa, filha. Se você é herança do Senhor, se eu sou herança do Senhor, olha o tanto de coisa que eu e você podemos usufruir. Tudo. Agora a questão é, e se você ganha, né? Não sei quantos de vocês ouviram a pregação da pastora Rosa esses dias, se você ganha hoje 10 milhões, 10 bilhões, e você não sabe, você não vai usufruir. Agora que você sabe que você, como filho, é a herança do Senhor, o que você pode usufruir na sua escola? Será que Deus quer muito que você fique tirando vermelho em matemática? Que você fique tirando 2 e ache legal? Vou rasgar minha prova para minha mãe não ver? Será que você está usufruindo da herança do Senhor ali? Então pergunte para Deus. Porque do outro lado tem um pai e uma mãe declarando isso sobre a sua vida. Mas do outro lado, como filho, tem um você posicionado em Cristo e falar assim, Deus, eu não sei como que eu posso usufruir dessa herança, mas eu recebo a sua herança, Senhor, me ajuda a materializar isso. E eu amo essa palavra, materializar. Porque nós precisamos materializar a palavra de Deus sobre a face da terra, exemplificar. E essa tem sido a minha oração, essa eu sei que tem sido a oração de muitos pais, minha oração como filho, para que a gente possa usufruir dessa palavra, que isso seja verdade sobre as nossas vidas. E muda tudo. Quando você diz que os filhos são herança do Senhor, uma das coisas que a gente precisa entender é que os filhos não são nossos, né? Exatamente. Tudo aquilo que você recebe aqui na terra, você recebe para a administração. E não como posse, não como dono completo daquilo. Uau. Né? Lá em Gênesis já começa assim, não começa? Né? Gênesis capítulo 2, 15. Se vocês puderem colocar lá, olha o que diz ali. Gênesis 2, 15. O Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Ele não disse assim, olha, agora isso aqui é teu, faça de qualquer jeito, isso aqui é teu, tanto faz. Né? Isso aqui eu estou colocando você aí, você tem autoridade sobre tudo,
mas eu estou colocando você para cuidar e cultivar. Muito bom. Ou seja, Deus nos considera parceiros dele no plano dele. Amém. E não ele parceiro nosso no nosso plano. Uau! Fala de novo. Não consigo. Vamos dar play, está sendo gravado, a gente volta e escuta de novo. Alguém anotou? Deus Uau. considera nós parceiros dele no plano dele. E não ele parceiro nosso nos nossos planos. Amém. Então ele tem um plano e ele depositou o seu filho, o filho que está com você nas suas mãos. Então esse filho ele colocou nas suas mãos para você cuidar e cultivar, para você administrar, para você servir, para você abençoar, para você cuidar dele. Então tudo aquilo que Deus coloca nas suas mãos, ele não é seu, ele pertence ao plano de Deus e você é responsável pelo cuidado, pela administração disso. Muito bom. Nós somos herdeiros de Deus, nós estamos trabalhando com aquilo que é dele. Então o seu filho, quando a gente fala assim, não, meu filho, né, somos gratos, ele nasceu de mim, aquela coisa toda, mas foi Deus quem colocou nas nossas mãos para que a gente cuide e cultive, para que a gente administre. E qual é a melhor forma de administrarmos isso? Conduzindo eles até Jesus. Conduzindo eles até Jesus. Amém. Né? Os filhos também devem pensar dessa forma. Né? Olha, eu estou aqui e meu pai e minha mãe não estão querendo me transformar naquilo que eles querem que eu seja. Meu pai e minha mãe estão querendo me servir com aquilo que Jesus tem planejado para a minha vida. Amém. Quando meu pai me diz uma palavra, ele me diz palavras de vida, ele me dá orientações para que eu possa permanecer com Jesus, para que eu possa chegar mais perto de Jesus. Então eu e você, às vezes como filhos, todos já fomos filhos, né? Todos somos filhos, né? Não tem como alguém aqui não ser filho, né? Todos nós nascemos de alguém, né? Então somos todos filhos. E por sermos todos filhos, às vezes a gente quer dar um grito de independência, não quer? Achar que vamos ser maduros. Mas deixa eu te dizer, você vai ser para sempre filho. Mesmo quando você tiver a sua família, você continua sendo filho. E quando você entrega a sua vida para Jesus, para Deus, você é filho de Deus. Você vai ser para sempre filho. Então tira logo do seu coração esse pensamento de quero fazer o que eu quero fazer da forma que eu quero, e aceite as instruções daqueles que estão apontando para Jesus. Amém. E ali você vai ver crescimento na sua vida. Então você tem hoje 10 anos, 11 anos, até 15, 16 anos, né? Você está aí quase entrando na sua juventude, e esse é o momento de você começar a aceitar as palavras daqueles que são autoridades sobre a sua vida, para que você possa ser instruído e conduzido até Jesus. E ali você vai encontrar paz, ali você vai encontrar vida, ali você vai encontrar satisfação. É por isso... Posso só falar rapidinho? Pode. Agora eu me lembrei, no túnel do tempo eu voltei para quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu estava aqui também, a seguinte pergunta que eu fiz para Deus foi a seguinte, o que eu aceito ou não? Porque eu tenho muito líder. Tenho o meu co-líder, eu tenho o líder, eu tenho o meu coordenador, eu tenho o meu pastor, aí eu servia na dança, eu tinha líder da dança, e às vezes eu apresentava uma situação, eu tinha 4 opiniões diferentes, e o Espírito Santo naquela época, 14, 15 anos, me falou assim, Luísa, todo quanto é tipo, então atenção você, junior e adolescente, pais também, mas toda orientação que você receber, principalmente às vezes quando a gente coloca líder, igreja, professora na escola, pergunte, Espírito Santo, aonde que eu encontro isso na sua palavra? Ou converse com o seu pai, com a sua mãe, e fala, pai, mãe, vocês estão me pedindo para fazer isso, tal, eu sei, eu recebo, né? A palavra de Deus diz, honra teu pai e tua mãe, eu não estou tentando entender, mas vocês podem me mostrar na palavra? Porque o Espírito Santo me mostrou, chegava algumas vezes, algumas profecias, assim, Júpiter vai ser tua testemunha, tá? E eu falava, Espírito Santo, cadê isso na tua palavra? E era muito fácil de eu decidir o que eu aceitaria na minha vida e o que eu não aceitaria na minha vida. Não era tipo assim, tá, um cara me diz que eu não posso namorar na cidade, o outro fala que diz não sei o quê, o meu pai e minha mãe falam que tanto faz, não sei o quê, tipo, Deus, e Deus tem a palavra certa. Olha só o que ele diz em Isaías 48, 17 a 19. Isaías 48, 17 a 19. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o seu Deus, que faz o quê? Que lhe ensina o que é o melhor para você.
Quem que ensina para você? O Senhor te ensina o que é melhor para você. E olha mais o que Ele faz, que o dirige no caminho que você deve ir. Mas Deus, eu não sei para onde ir. Olha para Deus, Ele sabe. Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como um rio, sua retidão como as ondas do mar. Seus descendentes seriam como areia, seus filhos como seus inúmeros grãos. O nome dele jamais seria eliminado, nem destruído diante de mim. Volta para o 17. Assim diz o Senhor, eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que dirige você no caminho que deve ir. Ai, Luiz, eu não sei, daqui a pouco eu tenho vestibular e o pessoal só começa a falar sobre isso, eu não sei como lidar, e eu sinto pressão no meu pai e na minha mãe porque eles são advogados, mas eu não quero ser advogado. Eu sou o Senhor, que dirige o seu caminho, que aponta o seu caminho, que orienta, eu posso ensinar você. Se submeta a isso, procure na palavra de Deus a orientação de como prosseguir. Receba, porque seus pais, eu tenho certeza em nome de Jesus, que vão apontar você para o caminho correto, para o caminho único, que é a Cristo Jesus. Mas confirme na palavra, tenha você esse relacionamento, porque eu sei que seus pais estão tendo. Legal esse versículo, né? Quando eu olhei, falei, nossa, Deus é lindo, né? Você é tão lindo também. Amém. Amém. Lambano. Lambando. Não, lambando para o versículo, que eu sou bonito, eu sei. Até me perdi aqui. Ai, desconcertado, né? Nossa, estou perdido. Mas uma das coisas que, agora eu sei que o tempo está terminando aqui, eu só queria passar rapidinho. Na fala da Luísa, ela tem sido bem clara, o Senhor educa, o Senhor ensina. A gente tem que inventar um jeito de colocar eles diante de Jesus, né? Olha, vai para Jesus, vai para Jesus. Você, adolescente, tem que inventar um jeito de estar perto de Jesus, né? Olha, eu só quero conhecer Jesus, e Ele vai conduzir você, Ele ensina, Ele dá a direção, Ele cuida de tudo isso. E essa é a vida que nós devemos buscar, sempre focados em Jesus, sempre sendo edificados em Jesus, sempre tentando encontrar Jesus. E às vezes eu e você confundimos Jesus com igreja. E a gente começa a terceirizar, às vezes, algumas das nossas funções com a igreja. Você está tão focado no seu trabalho, naquilo que você faz. Eu vejo algumas vezes assim, a mulher ela pensa assim, cara, eu preciso ajudar no orçamento de casa, eu preciso ajudar nas finanças de casa. Então eu vou começar a trabalhar também, eu vou começar a fazer não sei o quê, eu vou começar a fazer não sei o quê. E aí, para ela poder trabalhar, a criança fica o dia inteiro na escola, entra lá às 8 da manhã, sai às 5 da tarde, para a mãe poder trabalhar. E quando você vai ver, a renda que ela consegue trazer com o trabalho que ela arranjou, não sei o quê, aumenta R$200 na renda familiar. E daí não vale a pena, porque daí você está pagando mais caro a escola para ela poder ficar o dia inteiro lá, você está pagando mais não sei o que para poder ir o transporte, você está pagando mais não sei o que, e se você colocar na ponta do lápis, não vale a pena por R$200 você terceirizar a educação do seu filho à escola. Então às vezes vale a pena você dar um passo atrás, vale a pena você dar uma respirada, falar, eu vou cuidar do meu filho, a gente vai dar uma apertada financeiramente, mas nessa parte principalmente aí desses 10 aos 15 anos, sei lá, eu vou gastar tempo com eles, eu vou ficar com eles, na verdade assim dos 5, né, sei lá, desde que nasceu até uns 15 anos, eu vou ficar com ele, eu vou cuidar deles, eu vou ministrar a vida deles, eu vou levar eles para perto de Jesus. Às vezes vale mais a pena isso, e você ter filhos felizes que cuidem de você na velhice, do que você querer ganhar dinheiro agora e querer que o dinheiro cuide de você na velhice, né? É o inverso, a Bíblia fala do inverso. A Bíblia fala de educarmos eles agora, de ensinarmos eles agora, de colocarmos eles diante de Jesus. E eles com esses princípios, vocês acham que eles não vão longe? Não verdade. são como as flechas na aljava do arqueiro, né, que você vai jogar e eles vão muito mais longe do que você. Aleluia. Então invista em vidas, invista naquilo que é eterno, invista nos seus filhos e não no seu financeiro. E você vai ver que isso vai fazer muita diferença nos pensamentos. A mesma coisa com a igreja. Nós, como igreja, nunca vamos passar sobre a sua autoridade. É verdade.
Às vezes a gente pode estar ensinando alguns princípios, mas se você falar assim, filho, você pode, você está liberado, você faz o que o papai e a mamãe mandar você fazer, você faz do jeito que você quiser, o líder do grupo familiar aqui não vai contra você. Né? Seu filho tem 12 anos, tua filha tem 12 anos, quer namorar, você fala que pode, a igreja vai falar, olha, não é ideal. Mas se você está falando que pode, o problema é seu, você que vai colher essa dor depois. Né? Você que vai participar com isso, e não a igreja. Não a igreja. Então não terceirize. Saiba que você foi colocado como administrador dessa vida. E aproveite daqueles que auxiliam, ajudam você a levar as pessoas, ao seu filho mais perto de Jesus. Né? Esse é o segredo. E tem um texto que, né, é o último texto que eu quero ler. E aí a Luísa quer falar com vocês, mas esse texto aqui é perfeito, resuminho. Paulo, como sempre, acertando naquilo que ele fala, sendo cirúrgico nas palavras. Efésios 6, do 1 ao 4, diz o seguinte: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Ah, meu pai mandou matar alguém. Não, obedeça aos seus pais no Senhor. Obedeça aos seus pais no Senhor, pois isto é justo, é certo. Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Quando de vocês querem ficar bem velhinhos, quando de vocês são adolescentes e querem ficar bem velhinhos, os pais já estão velhinhos, né? Agora, né? Honra teu pai e tua mãe, Amém. para que tenha vida longa. E aqui também fala, às vezes a gente ouve esse versículo e fala assim, é isso aí, filho, tem que me honrar, filho, me honra, filho. É isso aí, filhão, me honra. Mas olha ali, pais, não irritem seus filhos. Aleluia. E uma das coisas que irrita é a hipocrisia. Eu digo uma coisa, vivo outra, eu prego assim e ajo assim. E aí o filho fica perdido naquela... Tá, mas você diz isso e faz assim, o que é para fazer? Como é que é para viver? E eles se irritam. Pais, não irritem seus filhos. Antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Ou seja, leve ele a Jesus e permita que ele seja edificado na instrução e no conselho do Senhor. Aleluia. Até aqui já começam outras instruções. Esse é o versículo que eu quero terminar com vocês, né, abençoando a vida de vocês, dizendo que vocês sejam esses pais que não irritam seus filhos, amém, mas que levam seus filhos até Jesus, amém, que permitem eles conhecer Jesus, reconhecer Jesus em suas vidas. E também, filhos, que vocês são essas pessoas que honram seus pais, obedecem seus pais, e que vocês viverão dias longos, amém, na terra, dias de paz, dias de um futuro que, sim, Deus tem planejado para cada um de vocês. Sim. Amém? Sim. E eu gostaria de fazer uma pergunta. O Espírito Santo me mostrou aqui agora alguns relacionamentos que, humanamente falando, não têm sido tão leves, tão tranquilos, sabe? Tem havido alguns atritos, algumas desavenças. E é engraçado como, ao mesmo tempo, como eu vejo assim, eu consigo ver dois tipos de família. Um assim que está bem e um outro que está tranquilo, está se amando, mas eu vejo assim adolescentes e juniores que por dentro falam assim, nossa, meu pai nem imagina algumas coisas da minha vida, ele nem imagina que passa esse tipo de coisa pela minha cabeça. E eu quero te dizer uma coisa, talvez teu pai e tua mãe não imagina, e talvez você, pai e mãe, você não imagina o que passa na cabeça dos seus filhos, mas Deus sabe, Ele sabe, e Ele diz mais uma coisa, eu sei os planos que eu tenho para você, planos de paz e não de mal. Por isso, nesse momento, eu gostaria de pedir uma gentileza, que todos vocês abaixassem suas cabeças, fechassem seus olhos, e eu quero fazer uma pergunta. Eu não sei se você, por um acaso, já tomou essa decisão ou não, mas primeiro eu quero fazer essa pergunta como você pai e você filho. Você gostaria de, nesse momento, falar assim, Deus, eu confesso que até aqui eu tentei, e eu não quero mais tentar. Eu quero me submeter à sua vontade, eu quero receber a sua vontade na minha vida. Deus, chega, hoje eu desisto de fazer o meu querer, eu quero receber o seu querer, na minha casa, na minha família. Se você deseja orar comigo nesse momento, levante uma das suas mãos, por gentileza, eu quero ver onde você está.
Amém, estou vendo a sua mão. Amém, 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 estou vendo a sua mão. Amém, 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 amém. E agora eu gostaria de que vocês abrissem os olhos. Se você está com seu pai, com a sua mãe aí, se por um acaso você não está, pensa no seu pai, na sua mãe, se eles não estão aí, né? E olhem um para o outro e fale assim: vamos pela fé receber a Cristo Jesus e mudar. Mudar. O que eu digo mudar é: Luísa, está tudo muito bem na minha casa, eu não quero que nada muda. Mas eu quero dizer para você, existe um Deus que tem algo inimaginável, que tem algo incontável para você e para sua família. E se vocês desejam, neste momento, orar, recebendo, admitindo que recebem a vida de Deus sobre vocês, neste momento, quero pedir uma gentileza de vocês colocarem de pé, que eu quero orar com vocês. Amém. Amém, Senhor. Aleluia. Eu gostaria de pedir uma gentileza. Esse é um ato de fé. A sua vida muda hoje, a sua família muda hoje, a maneira como você educa muda hoje, a maneira como você vai estudar, se formar muda hoje. Você não vai mais voltar para casa igual. Você não vai mais se relacionar igual. Se vocês eram amigas, vocês vão se tornar melhores amigas. Se vocês já eram melhores amigas, vocês vão se tornar BFFs forever. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei, eu conheço o Deus que deu essa palavra. E eu sei que Ele é fiel e justo para cumprir. Por isso, segura a mão aí do seu filho. E se o seu pai não está aí, apresenta ele perante a Deus e repita comigo o seguinte. Fala: Deus, eu me entrego 100% a Ti. Eu reconheço que sozinho eu não consigo. Eu já tentei, mas nesse momento eu declaro que não vou tentar mais. Eu me entrego a Ti. Eu me entrego à Sua palavra. Eu recebo a Sua vida em mim. Eu recebo a obra completa de Jesus na cruz e naquele túmulo vazio, na minha vida, na minha casa, na minha família, com os meus amigos. Eu libero perdão a todos aqueles que um dia me ofenderam. Eu libero perdão para os meus pais que talvez tenham me ofendido. Eu libero perdão para alguém que um dia me ofendeu. Pai, eu declaro que hoje eu recebo a Ti. Obrigada, Senhor, pela restauração do meu coração. Obrigada, Senhor, pela restauração do meu lar, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Deus é fiel, Ele é justo, Ele é maravilhoso, e nada que Ele faz é por acaso. Posso dizer uma coisa para vocês, adolescentes, juniores ou pais? Anotem, coloquem lá, dia 11/3/2023, uma nova história sobre a sua família. Não vai ser mais igual. Descansa, pai, descansa, mãe, porque agora é Ele quem está à frente da sua família. Amém? Se por um acaso você fez essa oração pela primeira vez, você nunca orou assim antes, tem um pessoal que pode levantar a mão aí. Pessoal, cadê por gentileza vocês que estão servindo? Eles vão atrás de vocês, procurem eles, tá? E falam: ó, eu orei assim pela primeira vez. Eles vão estar orando com vocês, tá bom? Mas a gente fica honrado de participar de tudo isso com vocês. Continuem abençoados. Amém. Continuem abençoados.